Esse título que eu vou trazer aqui, eu acho que ele tem uma cota muito legal e ele tem uma cota muito perigosa pra gente trazer e falar sobre o time mais promissor do futebol brasileiro e botar o Atlético com essa alcunha. Onde mora o perigo dessa história como um todo? Cara, a gente fala de um time que não tá pronto, né? A gente fala de um time de apostas, a gente fala de um time de prospectos, a gente fala de um time que tem ali um caminho para desenvolver esses atletas, para entender o nível que esses atletas podem chegar. Então, no final das contas, não é uma certeza. A gente vai citar vários e vários e vários nomes aqui que podem se tornar jogadoraços ou podem não virar. E assim, se você pegar o retrospecto recente do Atlético, a gente teve mais jogadores que a gente esperava muito não virando do que virando. Principalmente quando o processo vem dessa transição da base. E a gente não fala só de um nome ou outro, a gente fala de gerações. Então, quando a gente fala da geração atual, é óbvio que é uma geração muito talentosa, é óbvio que é uma geração que atrai muita expectativa, é óbvio que é uma geração que já vem dando respostas a muitas e muitas e muitas temporadas. Isso é nítido, isso é claro, isso é cristalino, isso é óbvio. Mas no final das contas, é uma geração que. Não vou falar que você não pode apostar, ou que você não deva apostar. Mas vou falar que você naturalmente vai precisar que o clube contribua com todo o processo para essa geração ela ser mais bem sucedida possível. Porque se o clube não contribuir, se o clube deixar passar toda essa capacidade de desenvolvimento que esse grupo de jogadores tem, vai ser um grupo insuficiente, sim. E aí eu acho que fala muito sobre os últimos anos do Atlético, tanto os vencedores quanto os decepcionantes. O Atlético ele sempre anda numa linha muito tênue. O Atlético sempre anda numa linha muito fininha entre o sucesso e o fracasso. E o que pra mim faz tudo do Atlético poder ser sucesso ou tudo do Atlético ser fracasso? O trabalho do treinador. E aí a gente vê. O Odair vai ser um técnico capaz de desenvolver da melhor maneira possível os jovens? Porque se o Odair conseguir fazer esse papel, porque se o Odair conseguir fazer essa virada de chave da maioria desses jovens que a gente vai citar aqui, aí eu acho que o Atlético tem um time que pode brigar por todos os títulos. E o Odair, ele começa muito bem na Série B, botando, por exemplo, um Arthur Dias, um Léo Derek, um Dudu, dando minutos finais pro João. Mas eu acho que o Odair, ele chega nessa Série A com maior responsabilidade aí. De continuar desenvolvendo o Zapelli, de continuar desenvolvendo o Julemar, que foram jogadores que ele mudou de posicionamento. Então o Odair é peça central pra gente ver o nível de decolagem que esse time pode ter, esse delta técnico de crescimento que esse time pode ter, porque eu acho que pode ser algo de um nível realmente muito alto, algo de um nível realmente desequilibrante, assim. Então, pra mim, eu acho que a gente tá numa condição ali de ser muito bem sucedido, caso o trabalho do Odair funcione. E aí a gente começa a listar, né? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que poucos times têm um conteúdo técnico de jovens jogadores tão prontos para dar uma resposta no time principal. Vamos lá, no gol, Mikael. Na lateral direita, Gilberto. Na zaga, você tem pelo menos ali o Arthur Dias, mas eu boto o Teran na brincadeira também. Na lateral esquerda, Lucas Esquivel, Claudinho e Léo Derek. No meio campo, você tem, querendo ou não, Riquelme, que é um nível inferior, mas tem João, tem Dudu, tem Zapelli. Aí mais à frente, você tem Julimar, você tem o aparecimento de Bruninho e Chiquete. Olha quanta gente que ainda tem uma certa. Tem o Filipinho no meio, que querendo ou não, é um volante muito desejado. Olha quanta gente que, querendo ou não, que sendo um pouquinho mais lapidada, um pouquinho mais desenvolvida, um pouquinho mais trabalhada, cara, você abre possibilidades infinitas. Então a construção de jogo do time do Atlético é. A construção de jogo do time do Atlético é. Tem que ser passando por esses garotos, sabe? E quando eu digo de jogo é de identidade, não a construção de chegar até o ataque. Óbvio que eu acho que existem hierarquias dentro dessa linhagem desses jogadores mais jovens. Por exemplo, o Zapelli, o Esquivel, o Julimar, até mesmo o Arthur Dias são titulares absolutos desse time. Aí você tem o Léo Derek, você tem o João, você tem o Dudu, que são reservas importantes. Você tem o Filipinho, que é um reserva ali. Aí você tem o Chiquete, o Bruninho, o Gilberto aparecendo, o Claudinho, o Riquel. Mas no
no fundo, todos são jogadores que podem te dar uma resposta muito clara. E aí a gente fala de um Atlético que sempre foi um clube revelador, o Atlético que sempre, assim, precisou dessa capacidade de desenvolver e de revelar para que a gente pudesse se manter saudável financeiramente, para se manter competitivo dentro do campo. Os tantos e tantos e tantos superávites que se fala é muito graças à capacidade do clube de desenvolver e revelar jogadores. E assim, um clube que tem tanta dificuldade no mercado de fazer investimentos mais significativos, não tem para onde ir nesse cenário. Ou revela, ou vai ficar com o grupo limitado. E eu prefiro apostar no desenvolvimento de jovens, onde a gente encontra um talento que a gente não consegue contratar por falta de recursos mesmo, do que acreditar que a gente vai para um caminho. Do que acreditar que a gente vai por um caminho que é um caminho, assim, irreal. Irreal. Hoje, acreditar que o Atlético vai atingir o mercado de 7, 8 bilhões de dólares é muito irreal. Então, apostar no Dudu, apostar no João, apostar no Bruninho, no Zapelli, no Julimar, no Esquivel, no Gilberto, no Claudinho. Cara, talvez seja a única opção pro Atlético ter um time acima da média. Eu acho que no mercado a gente pode contratar alguns pontos de estabilidade. O Portillo é um ponto de estabilidade importante, querendo ou não, para Viveiros, enfim, querendo ou não, chegando agora a C3. É isso que o Atlético pode buscar no mercado. Mas talento é vindo da base. E aí eu quero comentar sobre dois jogadores. Primeiro, o João Cruz. Muita expectativa para o que pode ser a temporada do João Cruz. Acho que a reta final da temporada do João foi um recado muito claro em relação ao que a gente pode realmente esperar do João. O João é um cara que acho que tem um poder de decisão excelente para a idade dele. Decidiu um jogo grande já de Sul-Americana, decidiu momentos importantíssimos de Série B, gols grandes em Série A de Campeonato Brasileiro. E um jogador que eu acho que traz um equilíbrio para o time entre marcar e construir, competir e se impor tecnicamente muito legal. Acho que é um camisa 8 ali que todo o time quer ter. E acho que seria uma ótima companhia para Zapelli, para Portillo, quem sabe até para Luiz Gustavo. E outro nome é, obviamente, o fenômeno Bruninho, né? Como o Bruninho ele entra nesse Campeonato Brasileiro? Para mim, entra como sub-17 de maior potencial que a gente tem no Campeonato Brasileiro. E aí vamos ver a coragem que o Odair vai ter para botar o Bruninho. Eu não chamando o Odair de medroso caso ele não aposte no Bruninho. Mas para você botar um garoto de 18 anos, 17 anos para jogar, você precisa ter muita coragem. E aí vamos ver mais sobre a personalidade do Bruninho do que sobre a capacidade técnica do Bruninho. Capacidade do drible, da construção, da finalização, da distribuição de jogadas ali do Bruninho, para mim é acima da média. Mas quanto uma porrada de um zagueiro do São Paulo vai acanhar o Bruninho ou não vai acanhar um Bruninho? A personalidade do Bruninho vai ser disparado o mais importante pra tudo que a gente vai ver nessa temporada, beleza? Tamo junto, forte abraço, é nóis.